Você acha que o seu curso de educação física está te preparando para atuar no mercado de trabalho? Como que é a sua formação? Você acha ela muito generalista? Você está preparado para todos os desafios que a educação física tem para você? Bora descobrir isso agora em mais um episódio de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E tá começando mais um episódio do podcast Educação Física SA. Na verdade, está começando mais uma temporada de Educação Física SA. Uma temporada novinha em folha para você, com temas polêmicos, falando sobre tudo que o estudante e profissional de educação física precisa saber. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre formação. Qual é a formação ideal ou qual é a formação necessária para a educação física? Você que já é formado, você acha que você teve uma formação adequada? Você que está estudando nesse momento, como que você acha que está a sua formação? Você está sendo preparado para os desafios da profissão? Diga aí, Clebão, o que você tem para gente? Olha, André, esse tema a gente acabou decidindo por ele porque a gente recebeu no direct aqui do Instagram alguns comentários a esse respeito e também em grupos de Facebook de educação física diversos que a gente participa. A gente notou que esse é um assunto muito recorrente, a crítica a respeito da formação profissional na educação física, especificamente com relação às necessidades que são exigidas pelo mercado de trabalho, né? Então, o que aconteceu no caso da educação física? A formação universitária, o diploma, né, de bacharel ou licenciado em educação física, para atuação nessa área, ela não era necessária, já existiam, né, várias faculdades de educação física, mas isso não era uma condição necessária para o exercício profissional. Pelo menos não no caso dos bacharelados, né? No caso das licenciaturas, quer dizer, aqueles professores que trabalham nas escolas, já havia exigências anteriores que exigiam, né, a formação universitária. Mas no caso do bacharelado isso era uma novidade. E era uma novidade que veio inaugurada com a Lei da Regulamentação Profissional, que foi promulgada em 98, que é a lei que criou o sistema CREF e CONFREF, né? O Conselho Regional de Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física, que serão assuntos, inclusive, separados aqui de um outro episódio dessa temporada. Então, bom, essa exigência legal a partir dessa data de 98, ela criou uma nova organização, uma nova dinâmica para o processo de formação profissional. E uma das consequências que essa lei teve foi o aumento de cursos superiores na área de educação física, naturalmente, porque se até então, para você ser técnico de futebol, treinador de uma equipe, professor de uma academia de musculação, você não precisava ter passado por uma faculdade, embora muitos que atuassem nesse cenário já tinham passado por formação formal, né, um cursos superiores, a exigência desse diploma fez com que os cursos superiores aumentassem. Então, só para vocês terem uma ideia, entre o ano 2000 e o ano 2020, que é o último ano para o qual a gente tem dados sobre isso, o número de cursos de educação física aumentou quase 600% em 20 anos, né? Nesse período, as instituições de ensino superior no Brasil, cursos universitários, também cresceram, não foi só a educação física. Mas mesmo assim, a educação física cresceu muito mais do que a média da maioria dos cursos de formação superior. Enquanto a média das universidades, em geral, teve na faixa dos 260%, a educação física foi 560%. Então, entre outras coisas, isso é um resultado dessa nova exigência legal. No entanto, isso tudo também, essa nova exigência cria uma certa polêmica, que é justamente um pouco isso que a gente vê acontecendo nas redes sociais, né? As pessoas se queixam muito de terminarem a faculdade e não se sentirem preparadas para exercer essa profissão, né? Ela passa ali 4 anos estudando, em teoria, justamente para isso, para se preparar para isso, mas na prática ela sai dali se sentindo despreparada para isso. Então, existe essa contradição. Então, a gente lança então essa pergunta, né? O que é necessário? Qual é a formação necessária para atuar na educação física? Como é que é fazer um curso de educação física
e o que deveria ter o curso de educação física para que os estudantes saíssem dali sem esse sentimento de incapacidade. E com tanta gente fazendo educação física de 98 para cá, eu tenho 2 observações, 2 pontos importantes para a gente tratar aqui no nosso podcast. O primeiro deles é você, que é estudante profissional e está ouvindo a gente aqui nas plataformas, né? Vamos deixar essa ideia espalhar para esse número enorme de profissionais. Então você vai apertar aí o botãozinho de compartilhar, vai mandar no seu grupo da faculdade ou vai mandar no seu grupo profissional de educação física para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão. E o segundo ponto é o seguinte: como eu sou coordenador de um curso de educação física atualmente, de uma instituição, já coordenei outros cursos e eu trabalhava muito com o processo de transferência. Alunos que se transferiam de uma faculdade para outra. Então eu tinha um conhecimento, se não vasto, um grande conhecimento, porque a gente recebe alunos de diversas instituições, da grande variedade de currículos das instituições. Então a gente tem formações as mais diversas possíveis. O que torna essa pergunta que você provocou aí mais difícil ainda de responder, né? Qual que seria a formação ideal? O que não poderia faltar num curso de educação física, visto também que isso muda constantemente, ou seja, a cada semestre ou a cada ano vem novas necessidades, sejam elas do mercado, né? Porque o mercado da educação física vai mudando, a atuação profissional vai mudando, então precisa mudar também a formação, sejam elas de ordem também econômica e prática, né? Para muitos cursos sobreviverem, especialmente os cursos das universidades particulares, são necessários também ajustes nessa formação, nessa oferta, para que os cursos se tornem viáveis economicamente. Então, a gente tem bastante coisa para discutir aqui hoje. Pode crer. Cara, e além disso, eu acrescentaria um terceiro ponto, André, que são exigências de natureza legal. Porque, embora haja essa diversidade de currículos que você colocou, existe também, por outro lado, uma diretriz curricular nacional que todas as faculdades precisam observar. Quer dizer, existe uma espécie de mínimo comum que deveria estar presente em todos os cursos, e eu acho que em alguma medida acaba estando mesmo, apesar dessa diversidade que você colocou. E existe também os exames nacionais de curso, que são os ENADs, que também oferecem, de certo modo, um horizonte compartilhado para todas as faculdades, apesar também dessa diversidade grande, né? Então, mas realmente é um desafio muito grande. Mas eu tenho a impressão, André, que até pela natureza, como funciona as instituições de ensino superior, esse déficit entre aquilo que exige o mercado de trabalho e aquilo que as faculdades oferecem ou podem oferecer, ele corre o risco grande de estar sempre existir esse ato entre o mercado e a formação. Por quê? Porque geralmente os professores que atuam no ensino superior, eles se especializam em ensinar, de modo que eles frequentemente são pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Naturalmente são pessoas sensíveis àquilo que está acontecendo no mercado de trabalho, eles têm contato com alunos que se formaram com eles e que estão atuando no mercado, então naturalmente estão também se atualizando por conta disso. São observadores, né, que estão atentos ao que está rolando, e além de serem também, eventualmente, pesquisadores desse assunto. Estão desenvolvendo pesquisas, observações, entrevistas, enfim, desenvolvendo diferentes estudos sobre essa dinâmica que acontece no mercado de trabalho. Mas com tudo isso, a especialização do professor que atua no ensino superior, fora do mercado de trabalho, eu acho que tende a criar esse déficit. Por quê? Porque, por exemplo, se uma faculdade qualquer, né, resolva colocar uma disciplina sobre marketing digital na educação física, que foi o assunto, né, da nossa temporada anterior, a relação entre educação física e economia digital, quem é que vai dar aula disso? Né? Quer dizer, os professores que estão ali, eles se especializaram no ensino de outras coisas, no ensino da fisiologia, no ensino da biomecânica, do comportamento motor, da sociologia do esporte, da história da educação física, aquelas disciplinas que usualmente compõem o currículo. Então, como é que esse cara que se especializou naquilo, que passou anos, às vezes décadas, se preparando para ensinar aqueles assuntos, de repente vai ter que dar aula de marketing digital? Então, quer dizer, essa especialização do ensino superior, eu acho que cria uma dificuldade que eu não sei bem como é que faz para sair dela, entendeu? Uma espécie de beco sem saída para as instituições de ensino superior, que é difícil contornar.
Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto e você vai poder falar, na verdade, que você já falou, né? Pelo menos da realidade da universidade pública. Como eu tenho alguns bons anos nas particulares, eu posso comentar um pouco. Eu acho que uma forma de diminuir esse gap é justamente através desse ponto que você tocou, que são as legislações, as regulamentações. Elas vêm não para deixar o curso mais burocrático, mas inclusive pensando na formação do aluno. Então, por exemplo, tem uma legislação que vai entrar em vigor agora em 2023, que é sobre a curricularização da extensão, ou seja, os cursos eles vão ter por obrigação de ter 10% da sua carga horária total em atividades de extensão, que são, por concepção, atividades em que você dá um retorno para a comunidade do trabalho que é desenvolvido na universidade. Além disso, você tem as legislações de estágio. E nesses estágios, talvez a gente consiga ampliar um pouco mais essas parcerias para que os profissionais, os estudantes que estão se formando, possam fazer estágios em áreas atuais, áreas do mercado. Ou seja, talvez com algum profissional que tenha todos os seus alunos online, que trabalhe com marketing digital, né? Esse profissional é um profissional de educação física que tem CREF, né? Que vai trabalhar com marketing digital e o aluno vai estagiar com ele, né? A legislação relacionada às práticas integradas, né? Então, ou seja, ter um pouco dessa conversa, e o que acontece muito nas universidades e faculdades particulares, nos centros universitários, é isso, né? Então, por exemplo, pode vir um professor, é mais fácil, vir um professor da gestão ou do marketing para dar uma aula ou para dar uma disciplina de 40 horas ou para dar um nivelamento para esses alunos que estão no curso de educação física ou em outros cursos, por exemplo. Então, muitas faculdades, por exemplo, têm como disciplina comum a todos os cursos disciplinas na área de empreendedorismo, inovação, eventualmente marketing digital. Então isso dá uma reduzida nessa defasagem, digamos assim, que eu não sei se é tão fácil de acontecer na universidade pública. Na universidade pública talvez tenha uma tendência, isso que eu falei, né, dessa super especialização dos professores do ensino superior, talvez seja ainda mais acentuado nas universidades públicas. Por quê? Porque o professor ingressa ali na carreira e existem um conjunto de incentivos da própria política científica para que ele se especialize numa área, né, bem particular, porque ele vai ter que produzir pesquisa, escrever artigos, publicar livros. E para você fazer isso em alto nível, é impossível você fazer isso sem se especializar. Isso é, sem passar anos e anos e anos estudando o mesmo assunto, num nível de profundidade muito grande. Então isso talvez acentue um pouco esse risco, né, de você se distanciar um pouco dessa coisa. Além disso, os professores nas universidades públicas eles geralmente trabalham em regime de dedicação exclusiva. Então ele nem sequer, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ter uma inserção no mercado. Um cara que atua na gerência de uma academia, ele não pode ser professor da universidade pública. Então isso atenua um pouco esse problema, né? E ao mesmo tempo, eu acho que tem uma cultura também universitária no Brasil das universidades não se misturarem com o setor produtivo. Isso é uma crítica que existe não só no campo da educação física, mas é uma crítica ao sistema universitário como um todo, em que o seu encadeamento, as suas conexões com o setor produtivo, eles existem, mas eles existem mais em alguns setores do que outros, mas eles existem de uma maneira inferior ao que se precisa. Quer dizer, a gente precisaria de uma universidade mais engajada, mais envolvida, mais relacionada com o setor produtivo, né? Colaborando com empresas, com associações civis, com governos, com prefeituras, com secretarias estaduais, né? Isso acontece, claro, em alguma medida, mas é menos do que precisa. Então as universidades têm sido criticadas, inclusive nos últimos anos, até internamente, pessoas de dentro da universidade vêm vocalizando essa insatisfação e medidas também vão sendo feitas para tentar atenuar um pouco isso. Só para dar um exemplo aqui onde eu trabalho, da UFMG, há uns 3 ou 4 anos atrás, a fundação da universidade criou um edital para os laboratórios da universidade que quisessem desenvolver negócios para a prestação de serviços para empresas. Então essa fundação da universidade, ela criaria uma espécie de incubadora para esses laboratórios que fossem selecionados, a fim de que eles formatassem produtos e serviços a serem vendidos para diferentes segmentos da sociedade brasileira, né? Então, quer dizer, era uma tentativa da universidade estimular esse tipo de relacionamento dos pesquisadores altamente especializados
com o setor produtivo. Entendeu? Só que não é uma coisa simples de fazer, entendeu? Tanto não é simples que foi necessário ter um estímulo, né, da fundação para tentar pensar coisas nesse sentido. Nessa relação da formação com o mercado, né, e também da relação com a vida do estudante, eu vou colocar para você aqui uma questão que acontecia muito quando eu estava em formação, quando eu era aluno, e que depois eu ouvi durante todo o meu tempo como professor, coordenador e ainda escuto. Quando eu estava me formando em educação física, eu e meus colegas de turma, nós nos perguntávamos ao assistir algumas disciplinas, né, sem expor ninguém nesse momento, e isso acontece sempre, aquela perguntinha: onde eu vou usar isso? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu não vou usar isso aqui nunca, né? Então a gente fazia essa série de questionamentos, e depois, quando eu virei professor, eu passei a escutar esses questionamentos, independente de onde eu estava lecionando, dos períodos e tudo mais. Fazendo meia-culpa de quando eu era aluno, eu percebi que essa minha pergunta ou esses meus questionamentos traziam na época um pouco de ingenuidade. Então, por exemplo, teve alguns conteúdos, algumas coisas que eu me perguntei quando que eu vou usar isso, eu acabei usando, né? E mais ainda, eu acabei também, assim, se não usando diretamente, usando um pouco daquele momento de formação para aplicar em outros lugares, né? Mas essa é a questão, né? Um curso, ele tem um tamanho, ele tem um número de horas para ser viabilizado, né? O curso ele deve ser mais generalista, mais especialista. Como que a gente lida com essas questões na hora de pensar a formação em educação física? Você está sendo, acho que assim, generoso com os currículos das faculdades e com os professores dessas disciplinas que geralmente os alunos olham e pensam: para que serve isso? Quando é que eu vou usar isso, né? Porque eu também sou professor de uma dessas disciplinas, que os alunos olham e falam: porra, para que eu estou estudando isso, né? Eu também fui. E isso é um assunto recorrente, inclusive, né? Sempre nas disciplinas, de certo modo, a gente começa por aí. Para que afinal de contas, serve estudar sociologia do esporte, corpo e cultura, história da educação física, que são mais ou menos os assuntos que eu trato ali, mas enfim, existem, quase todos os cursos têm alguma coisa desse tipo, né? Às vezes o nome é um pouco diferente, mas é por aí, coisas ligadas às ciências humanas, né? Eu acho assim, que, por um lado, esse componente que você se deu conta depois da sua formação, de que às vezes aquilo aparentemente não serve para nada, mas no final das contas tem sim uma utilidade, é verdadeiro. Então, muitas vezes os alunos eles não têm maturidade intelectual para fazer essa avaliação. Então, eles estão muito obcecados com a dimensão técnica da educação física. Estão muito preocupados com a fisiologia, com a teoria dos treinamentos, enfim, com biomecânica, com anatomia, com coisas ligadas à bioquímica, com coisas ligadas a essa ordem, né, do mundo técnico do trabalho da educação física. Isso é importante, eles têm razão em estarem preocupados com isso, mas isso não é tudo, né? É uma coisa até que a gente falou muito com relação à primeira temporada relativa à economia digital. Esses conhecimentos técnicos, eles são necessários, mas não são suficientes. O profissional de educação física, para ter uma atuação bem sucedida num mercado que é muito competitivo, nessa segunda década do século XXI que a gente está aqui, né, 2022, o mercado atual da educação física é muito competitivo, tem muita gente boa oferecendo serviços por aí. Então você vai ter que entrar num mercado muito competitivo. Então essa preocupação dos alunos é pertinente. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ter uma visão mais abrangente do funcionamento desse mercado de trabalho. E aí é que entram as humanidades. No entanto, qual que é o ponto que eu discordo disso? Eu acho que também a maneira como esses conteúdos são apresentados, eles muitas vezes pecam em não deixar explícito qual é o nexo daquele conteúdo com a atuação profissional. Entende? Existe esse vínculo, existe essa necessidade de uma visão mais abrangente para esse amadurecimento intelectual desse futuro profissional, mas isso às vezes não está explícito. E a maneira como a coisa é apresentada, ela está muito indiretamente relacionada à atuação profissional. Então eu acho que também os professores precisam fazer uma revisão crítica. Eu me faço sempre, né? Eu não acho que eu ainda consegui encontrar um caminho em que isso fique assim tão explícito, mas eu me preocupo com isso e a cada semestre eu procuro meios de tentar fazer com que esses conteúdos ligados às ciências sociais, à história, à sociologia, à antropologia, como é que isso fique mais evidente para o estudante a relevância e a utilidade disso. Porque se ele não tiver uma capacidade de fazer uma leitura, digamos assim, etnográfica dos clientes dele,
ele não será capaz de ser um profissional bem-sucedido. Não importa o quão bom ele seja em fisiologia, em biomecânica, em treinamento. Exatamente. Eu penso um pouco assim que o conteúdo técnico da educação física, que é super valorizado, ele está disponível, digamos, para todo mundo e ele é imprescindível. Você tem que ter o conhecimento técnico. Mas o que vai diferenciar a formação de um profissional para o outro são realmente ou a parte das humanidades, ou as chamadas soft skills, ou seja, todos aqueles conjuntos de conhecimento que você vai ganhar, seja na formação da graduação, ou seja depois com determinadas especializações. Mas a especialização, inclusive, no conteúdo técnico, ela é mais comum. Eu gosto sempre de lembrar que hoje eu trabalho com 2 conteúdos, eu sou especialista em 2 conteúdos que eu não tive na minha graduação, que é o ciclismo, eu não tive nada sobre ciclismo na minha graduação, e o marketing digital. Então são os meus 2 grandes temas de trabalho, não fizeram parte da minha graduação. E eu acho, inclusive, porque às vezes o aluno de graduação, talvez eu fosse assim na minha época, a gente fica esperando sair da graduação pronto, quando a graduação ela é um primeiro passo. E eu até sou da opinião que a graduação, que esse primeiro passo, ele deve ser mesmo generalista, como se fosse um buffet que você pegasse um pouquinho de cada coisa, né? O self-service brasileiro, que você come feijoada com sushi, lasanha, né? Farofa. Mas já é um pouco assim, né, não, André? Os cursos de graduação já são um pouco assim, né? E eu acho importante que seja, porque se a pessoa quer se especializar depois, ela vai buscar isso em cursos livres ou em especializações lato sensu, estrito sensu, enfim, vai buscar isso de outras formas, porque não dá para você sair de uma graduação especialista em tudo. Mas aí é como você falou, a forma como isso é apresentado, porque quando isso é apresentado por um professor que é super especialista em handball, ou que é super especialista em ginásticas esportivas, ou que é super especialista, ou seja, ele pensa apenas naquela área, né? E eu acho que o generalismo tem que vir, inclusive, nessas soft skills, dele ter as humanidades, sim, dele ter o marketing digital, dele ter empreendedorismo, dele ter o que ele precisa ter de acordo com o mundo de hoje, com o que o mundo de hoje está exigindo, né? Um gostinho, que se ele quiser, ele se especializa depois. Não, e você sabe, André, que até assim, universidades prestigiadíssimas ao redor do mundo, elas têm cada vez mais feito isso, assimilado nos currículos de formação delas, coisas do tipo assim, como trabalhar em equipe, como saber ouvir opiniões contrárias, que parece até uma coisa meio absurda, de tão óbvia, né? Que são coisas muito elementares, mas porque são habilidades e capacidades, digamos assim, socioafetivas que as pessoas precisam desenvolver para poder ter uma inserção no mercado de trabalho bem-sucedida. Muita gente aí da área de gestão de recursos humanos fala que muitos profissionais são contratadas pelo currículo e são demitidas por causa da sua incapacidade de trabalhar em equipe. Ou seja, o cara é muito bom tecnicamente, mas não sabe, né? Usar esse conhecimento. E é por isso que esse conteúdo é importante e que esse conteúdo não é técnico, entende? Então ele tem que ser passado através de experiência, através, enfim, das humanidades, do relacional, né? Porque a pessoa chega com toda a bagagem técnica, mas não consegue se relacionar, ou seja, como ouvir opiniões. Não, a gente está no momento, né, pelo menos no momento da gravação, não do podcast, mas no momento do Brasil, que é ouvir opinião contrária é difícil, ouvir não é difícil, ser contrariado é difícil, né? E se a gente tem isso com relação aos costumes, a gente também tem no ambiente de trabalho, né, em às vezes ser, enfim. Então eu acho que isso é extremamente importante, inclusive que isso possa acontecer mesmo nesses formatos talvez não tradicionais, de cursos livres, ou de experiências, de estágios, de extensão, porque é aí que a gente vai se dando conta dessas questões que são os verdadeiros diferenciais na formação, né? Eu quero te fazer uma provocação, André, porque você fez a sua defesa aí do generalismo nos cursos de graduação, mas ao mesmo tempo você também chamou atenção para um aspecto que é de fato muito importante, que é a limitação de carga horária que todos os cursos inescapavelmente terão, né? Não dá para você fazer uma formação infinita, ainda que na prática todos os profissionais estarão infinitamente em formação, eles estarão sempre se atualizando, sempre fazendo curso, sempre buscando se aprimorar. Mas aquela formação inicial ela tem que ter um início e um fim, né? E no caso da educação física brasileira, essa formação inicial do curso de graduação ela não é pequena.
ela atualmente, se eu não estiver enganado, está em torno de 3.200 horas, né? Eu estou te falando isso, inclusive, porque durante um tempo na UFMG eu participei da comissão de revalidação de diplomas estrangeiros. Porque toda pessoa que já tem uma formação nessa área, que quer atuar no Brasil, mas que obteve esse diploma em outro país, ele tem que revalidar o diploma dele. Ele passa por uma comissão de alguma universidade brasileira, né? Qualquer que ele queira. Então na UFMG também tem uma comissão dessa. E o que eu notei durante esse período que eu trabalhei nessa comissão? Eu avaliei nessa época pessoas que tinham se formado nos Estados Unidos, na Itália, na Colômbia, na Argentina, no Chile, no México, na França, na Bélgica, na Inglaterra, enfim, vários lugares do mundo, e vinham com diploma. Em nenhum dos casos que eu tive oportunidade de acessar, sem nenhuma exceção, 100% dos exemplos que eu tive acesso, os cursos de graduação nesses outros países não tinham uma carga horária nem sequer próxima da brasileira. Eram sempre cargas horárias de 2.200 horas, 2.400 horas, mas nunca nem sequer 2.800, muito menos 3.200, né? Então o que eu estou querendo dizer aqui para você, para te provocar? Os nossos cursos eles já não são grandes demais e ao mesmo tempo ainda continuam com essa queixa que os alunos frequentemente apresentam de que eles não se sentem preparados para atuar? É agora que vem o alerta de corte. Nosso produtor aí já pode preparar o corte, porque os nossos currículos eles são inchados de conteúdos desnecessários, muitas vezes. Desnecessários nesse momento da formação. Então, os professores conteudistas agora vão desligar o podcast, mas você que está me ouvindo vai pegar esse corte e vai mandar para o seu professor conteudista. O que acontece? A gente não precisa ter uma disciplina de futebol, uma de handebol, uma de vôlei, uma de basquete. Alguns currículos até avançaram nessa direção e estão fazendo, por exemplo, esportes coletivos 1, esportes coletivos 2, né? Ou seja, não precisa ter muito conteúdo de determinadas coisas que são consideradas disciplinas específicas de educação física que ele vai adquirir depois na formação dele. Então, você tem um mercado que absorve 90% dos profissionais para o fitness atualmente e que esses profissionais na faculdade tiveram poucas disciplinas de fitness ou de coisas que ele poderia ter e eles fizeram aula de ginástica, rítmica, de basquete, de natação. Então o cara nem sabe nadar, precisou entrar na piscina só por causa da disciplina de natação, falou, eu nunca mais trabalho com isso e coloco o meu pé dentro de uma piscina e ele teve 80 horas de natação, ou na minha época, por exemplo, que tinha natação 1, natação 2, né? Nada contra a natação, eu comecei na educação física por causa da natação, mas eu estou dando esse exemplo falando desse rol enorme de disciplinas esportivas, né? Elas poderiam existir? Poderiam, como optativas, para quem quer se especializar, por exemplo, em esportes de raquete, para quem quer se especializar em atividades aquáticas, mas num currículo enorme, como você já falou, inchado, de mais de 3.200 horas, né? Ele acaba tendo uma quantidade muito grande de conteúdos que ele pode buscar de outras formas. Mas isso não contradiz um pouco a expectativa de um currículo mais generalista ou, ao contrário, reforça a ideia de um currículo generalista? Boa pergunta. Na verdade, ele tem que ser generalista nas questões que importam, né? Porque é aquilo que você falou. O cara chega lá sabendo tudo de handebol, de voleibol, de basquetebol, mas ele não sabe, por exemplo, se relacionar, ele não sabe captar alunos, ele não sabe, né? E na verdade, nesse caso, ele nem vai trabalhar com isso, porque ele vai trabalhar no fitness, entende? Então, se ele quer se tornar um técnico esportivo da modalidade basquetebol, handebol, etc., ele vai buscar isso na especialização, não na generalização. Entende? O que deve ser generalizado? O que muitos currículos do exterior, como você falou, generalizam. As questões, por exemplo, das bases fisiológicas, das bases biológicas, das bases humanas, né? Porque a gente que dá aula em ensino superior sabe muito disso, né? Professores de ensino superior que têm licenciatura são professores melhores do que disciplinas que são tradicionalmente do bacharelado. Então, por exemplo, eu via muitos professores da engenharia, né, que eram excelentes engenheiros, mas que não sabiam dar aula. E por isso você formava, às vezes,
engenheiros não tão bons, ou então engenheiros bons tecnicamente, mas que não sabiam se relacionar, por exemplo, com outras pessoas. E o mesmo vale para a educação física, né? Porque a educação física tem a licenciatura, mas nem todo professor universitário é licenciado. Então você precisa ter bons professores para você ter, enfim, bons alunos uma e ter uma boa formação formação. boa. Exatamente. Eu vou terminar, André, jogando aqui mais uma bomba no colo aqui dos nossos ouvintes, que é um pouco busca do cancelamento. Isso, exatamente. Seguindo aqui o meu propósito firme, né, de ser cancelado nas redes sociais, vou jogar mais uma bomba aqui no colo dos nossos ouvintes, que é a minha opinião sobre como é que deveria ser a formação em educação física no século XXI. E eu acho que nesse aspecto, talvez eu discorde um pouquinho de você, porque eu tendo a achar que uma certa especialização já na graduação é necessária. Por quê? Justamente porque o mercado da educação física hoje, em 2022, não é nem sequer parecido com o que era o mercado, por exemplo, em 1990 ou mesmo no ano 2000, que foi mais ou menos a época que a gente se formou. Por quê? Porque hoje em dia a concorrência ela é muito mais acirrada. A gente vai voltar a falar sobre isso em outros episódios, né, dessa temporada dedicada ao mercado de trabalho, mas importa assinalar essa coisa do aumento da concorrência. Então eu acho que essa elevação da concorrência, ela faz com que os profissionais tenham que ter, desde o início, uma certa especialização. E nesse sentido, inclusive, algumas universidades brasileiras importantes, reputadas e prestigiadas, como é o caso da USP, como é o caso da Unicamp, já vem fazendo um movimento nessa direção, que é o de criar não bacharelados em educação física, à moda antiga, que é esse curso que o cara faz ginástica, dança, natação, faz tudo, né? E ao mesmo tempo, de certo modo, não faz nada. Mas ao contrário, eles estão elegendo algumas coisas específicas e o cara faz um bacharelado, às vezes até mais curto do que 4 anos, um bacharelado de 3 anos, em esportes, ou em esportes coletivos, ou em gestão esportiva. Ou seja, ele já tem um direcionamento já no próprio curso, entende? Então eu acho que, na minha opinião, esse tipo de modelo de formação que já vem sendo praticado no Brasil por algumas poucas universidades, como essas duas que eu citei, mas que acontece também muito frequentemente em outros países, né? Eu estou aqui agora falando da Espanha. Na Espanha funciona um pouco assim. Existem esses cursos de educação física mais parecidos com o do Brasil, mas existem também os cursos mais específicos, né? As graduações mais especializadas em gestão esportiva, em treinamento, em fitness, coisas bem mais especializadas, né? Então eu acho que um pouco por causa da necessidade imposta pelo aumento da concorrência, esse formato que favorece um pouco a especialização desde o início, eu acho que ele tende a ser um pouco mais interessante. Muito bem, excelente. Vocês ouviram aqui 2 opiniões, né, relativamente divergentes no podcast, só que vocês vão ouvir também uma opinião de quem está em formação nesse momento. No nosso próximo episódio, já dando um spoiler, nós vamos ter a participação mais do que especial dele. O homem, o rosto desconhecido por trás dos nossos rostos desconhecidos. Igor Faria, nosso produtor, que está se formando em educação física, vai estar aqui com a gente para falar qual que é a opinião dele sobre a formação nesse exato momento. Você não pode perder, já avisa aí a galera e mais uma vez já clica no botãozinho aí de compartilhar para a gente alcançar cada vez mais pessoas com o nosso podcast Educação Física SA. Um grande abraço para vocês e claro, a temporada 2 é uma nova, mas como sempre... Sobe o som! Maravilha! Ficou bom, ficou bom.